Saudações roqueiros, metaleiros, colecionadores, geeks e nerds. Eu sou o Eduardo e esse é mais um vídeo do canal do Ebardo. Hoje nós estamos iniciando aqui o Caixa Forte de dezembro de 2025 com a terceira parte, a parte final da série Pacotão, onde eu recebi um grande lote aqui com muitos itens legais de bandas de rock e metal e tive que dividir em 3 vídeos para que eu conseguisse explanar um pouco sobre cada item aqui recebido de uma maneira não muito apressada, que eu conseguisse aprofundar e trazer curiosidades para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. As edições anteriores, tanto de outubro quanto de novembro, que eu comecei com o Pacotão Parte 1 e o Pacotão Parte 2, e agora então convido vocês a iniciar o Pacotão Parte 3. Partiu? Agora nós vamos para a Itália, Pepperone. Vamos ver os álbuns das bandas italianas que veio nesse lote. São 10 álbuns, 11, né? 10 bandas italianas e uma aqui que vai ser uma surpresa aqui no final, que eu vou compartilhar com vocês. A primeira, então, delas, é claro que é Domine. Achou que não ia ter Domine? Achou errado, otário! E eu comprei, então, este álbum aqui. Vocês já viram algumas vezes em alguns vídeos. Eu já tenho esse álbum versão nacional. O Starbringer Ruler, The Legend of the Power Supreme, álbum de 2001, terceiro álbum de estúdio da banda italiana de Epic Power Metal Domine. A banda começou meio Doom épico e depois virou Power Metal. E agora eu consegui esta versão aqui que saiu pela Sonholic, gravadora japonesa. Então é um álbum japonês. E assim como todos os álbuns japoneses, ele tem uma vantagem. Ele tem um bonus track. Eu tô aqui com a versão nacional, só para comparar, elas são bem parecidas. A versão nacional tem 9 faixas. The Legend of the Power Supreme, The Hurricane Master, Horn of Fate, The Ride of the Valkyries, True Leader of Man, The Bearer of the Black Sword, The Fall of the Spiral Tower, Forevermore, Dawn of a New Day, a Celtic Requiem. E esse aqui tem todas essas 9 músicas e mais uma 10ª música aqui que é Stargazer. Vale dizer que o Domine é uma banda que ficou bem conhecida por fazer músicas inspiradas no Eric Gimini Bonnet. Então temos aqui, em todas as capas vai ter o personagem aqui do Michael Moorcock. Nem todas as músicas compostas pela banda são sobre o personagem, mas muitas músicas são. Aqui a gente viu, né, que tem The Ride of Valkyries, que já é mitologia nórdica. Temos Dawn of a New Day, que é um Requiem celta. E a música Forevermore, que é uma balada, ela é uma homenagem ao Queen e ao Freddie Mercury. Mas temos The Bearer of Black Sword, que obviamente é sobre o Eric. Temos The Fall of the Spiral Tower. E por aí vai. Então, primeiro item italiano, Domine, terceiro álbum de 2001, japonês acrílico, Starbringer Ruler, The Legend of the Power Supreme. Seguindo por outra banda italiana, agora Dragon Hammer, álbum de 2001, o primeiro álbum, The Blood of the Dragon. Banda com um power metal bem genérico, pra falar a verdade. O próprio nome da banda, Dragon Hammer, né, não é algo tão criativo. Ela tem uma ilustração aqui, meio quadrinhos, que eu acho meio brega, pra falar a verdade. Um escudo que não combina com o cenário, mas é um álbum que me traz muita nostalgia. Olha só essa cara aqui de álbum antigo, esses encartes, né? O próprio Domine tinha uns encartes nessa vibe aqui. Foto em baixa qualidade dos músicos. Mas enfim, uma banda italiana de power metal. Eu lembro que eu conheci esse álbum há muito tempo atrás. Tem músicas bem empolgantes dentro do power metal italiano, né? Quando a gente fala power metal italiano, a gente já sabe o que esperar. Mas eu gostava bastante desse álbum. Tinha ele em MP3 e agora tô tendo ele aqui na minha coleção. Eu já tenho alguns outros álbuns do Dragon Hammer, mas eu admito que o que eu mais queria ter era esse aqui, o primeiro deles, então estou tendo. Essa versão aqui é de época, de 2001, ela tem 10 faixas e em 2015 o Dragon Hammer relançou alguns álbuns, acho que os 3 primeiros, então saiu uma edição nova, remasterizada, com 2 bonus track, músicas ao vivo dele, mas para mim essa versão aqui tá mais do que ótima, então Dragon Hammer versão acrílica europeia, The Blood of the Dragon. E falando de power metal italiano genérico, comprei 2 álbuns, os 2 primeiros álbuns da banda Heimdall, banda inspirada no deus nórdico que protege a ponte Arco-Íris. Então, de 98, o Lord of the Sky, e de 99, o The Temple of Dale. O Lord of the Sky é uma versão japonesa, ela foi lançada em 99, então o álbum foi lançado em 98 na Europa e o Japão relançou em 99. Esse álbum aqui é acrílico, então, aqui com seu Obi-Wan, vai ter o encarte japonês dentro e o The Temple of Dale também em japonês, nos mesmos moldes deste aqui.
com 2 bonus track. Então o álbum tem 12 faixas e esse aqui tem 14. Tem Break the Law, que eu acho que é um cover de Judas Priest, mas não sei porque eu nunca ouvi esse cover deles. Essa capa aqui, ela é muito clássica, eu lembro que eu via nas revistas especializadas e eu sempre quis ouvir, mas a banda, em geral, é uma banda bem fraca, o vocalista, ele é bem fraco, mas ele tem aquele quê do power metal italiano nostálgico, lembra até um pouco ali de Drakkar, que os primeiros álbuns são bem complicados de ouvir, mas que eu acabo gostando, justamente por me levar para uma época onde tudo que era power metal era novidade. Então, conseguindo os 2 primeiros álbuns acrílicos japoneses do Heimdall, o The Lord of the Sky e o The Temple of Dale. Uma banda bem interessante, mas não muito inovadora e criativa. E agora, abordando um som mais conhecido dentro do power metal italiano, aqui a versão Digibook de Ascending to Infinity de 2012, o primeiro álbum da segunda banda solo do Luca Turilli, o Luca Turilli's Rhapsody. E quando ele saiu do Rhapsody, ele já tinha uma banda solo chamada Luca Turilli, com o Olaf High nos vocais, mas quando ele saiu definitivamente do Rhapsody, que aí já se chamava Rhapsody of Fire, ele formou o Luca Turilli's Rhapsody com o Alessandro Conti nos vocais. Essa banda aqui é bem interessante, eu acho que ele começa a apelar um pouco mais pro sinfônico e até um pouquinho de progressivo e foge daquele power metal que ele ficou super famoso no Rhapsody, mas esse álbum aqui tem bons momentos, como a música Excalibur, Tormenta e Passione, cantada em italiano, o Clash of the Titans e um bônus track aqui que é March of Time, então música do Halloween. Esse álbum aqui é duplo, ele vem com o álbum regular com esse bônus track que eu comentei, o March of Time, aqui a mídia do CD. Ele tem um DVD bônus, que vem com o videoclipe de Dark Fate of Atlantis, que é a música de trabalho desse álbum. Tem o making-off também do clipe e tem algumas entrevistas, então um material aí para fã. Aqui tá a mídia do bônus DVD. E o encarte desse Digibook, ele segue o encarte padrão, que foi lançado até aqui no Brasil. Aqui algumas páginas, as músicas aqui, as letras, os músicos, Alessandro Conti, o Sr. Luca Turilli, o Dominic Larkin, que era um músico convidado do Rhapsody, mas aqui ele entrou como integrante da banda mesmo, o Patrice Gears, que era o baixista do Rhapsody, que saiu do Rhapsody para vir para essa banda com o Luca Turilli, o Alex Landenburg, que começou aqui com o Luca Turilli e depois foi para o Camelot e para o Siren. E olha que legal aqui, para os guitarristas tem um material aqui, uma tablatura do solo de Dante's Inferno. Então, quem quiser tocar que nem o Luca Turilli, aqui tem um presentinho dele. Mas depois ele deixou, né, e entrou na outra banda aqui do Lione Turilli Rhapsody, que é bem fraquinha, por sinal. Então, o mais conhecido aqui, dentro do power metal italiano, Luca Turilli's Rhapsody com Ascending to Infinity, versão Digibook limitada europeia. Acho que é alemã essa daqui. Seguindo com a essência do power metal italiano, mais uma banda aquelas bem pobrinhas do power metal italiano, que é a Power Quest, com o primeiro álbum de estúdio, Winds of Forever. Capa bem clássica, eu via bastante essa capa no início dos anos 2000. Esse álbum é de 2002, não veio para o Brasil, mas o álbum de 2003, Neverworld, veio, e a Hellion que lançou, se não me engano. Aqui a essência então da banda, né? Músicas com letras bem fantasiosas, batalhas, heróis. Aqui Prelude to Destiny, Winds of Forever, Far Away, Glory Tonight, Power Quest Part 1. Não sei em qual álbum tá a parte 2. Beyond the Stars, Immortal Planes, Follow Your Heart, Freedom of Thoth e Distant Lands, que é uma saída do álbum, né? Uma intro de final. Vocês podem ver que são letras bem genéricas do Power Metal. A fotinha aqui da banda também lembra um pouco a vibe que o Drakkar tinha. Eu gosto de comparar com o Drakkar, porque o Drakkar é uma banda bem aquém, né, das bandas que se popularizaram no Power Metal, mas é uma banda que eu gosto bastante. Esse encarte aqui também tem uma vibe muito anos 2000, então acaba sendo nostálgico ter um álbum desses nas mãos. Gosto muito do vocalista, Alessio Caraveggio. Não sou muito conhecedor dos demais integrantes da banda. Alessio, ele é o vocalista também, foi vocalista também do Artemis, que é uma banda que eu mostrei também há algum tempo aqui no canal. E o Power Quest acaba sendo uma banda que eu conheci muito na vibe ali da onda do Power Metal italiano, conheci junto com o Visivale Labyrinth e outras, até vou trazer outras bandas dessa leva, mas então aqui versão Digipack italiana de Winds of Forever do Power Quest, álbum de 2002.
Próxima banda também italiana, bem sinfônica, fantasiosa. Quando eu conheci essa banda, eu vi uma chamada que dizia que eles faziam um som muito parecido com Rhapsody. Conheci o Time Majesty pelo álbum The Lasting Power de 2000, segundo álbum de estúdio da banda. Mas vou dizer que esse álbum ali não me empolgou muito, ele tinha 3 músicas bacanas e o resto assim bem passável. Mas em 2005, o quarto álbum da banda me animou bastante, que é Jeanne d'Arc, um álbum inteiro conceitual sobre a Joana d'Arc. Vocês podem ver aqui. A capa é bonita, mas pra mim é uma capa muito mais de game do que de CD, né? Com todo esse 3D aqui, mas comparado com outros 3D, esta capa aqui é bonita. Mas ainda assim não me agrada muito. O encarte também bem power metal italiano. Curtindo a banda aqui, alguns efeitinhos. Esse álbum que eu comentei, o The Lasting Power e o Hastings, que foram os álbuns anteriores ao Joana d'Arc, eu acho que eles iam muito mais para um sinfônico, mais operístico do que para o power metal mesmo. Aqui eu já acho que o equilíbrio entre peso e sinfonia tá bem mais legal. Tem músicas mais rápidas, mais pesadas, e eu acho que teve até troca de vocalista. Esse vocalista aqui acabou me agradando mais. Nem sei o nome do vocalista, tá? Eu não sou um grande conhecedor dessa banda. Esse álbum eu escutei algumas vezes quando eu tinha MP3. E agora, então, vou poder ouvir aqui curtindo o encarte. Essa aqui é uma versão japonesa e tem um bônus track exclusivo para o Japão, que é a música Under Siege. Ela é a versão de 2005, essa é a quarta faixa do álbum The Last Power de 2000. Então, com a formação desse álbum aqui, eles regravaram aquela música. Então, Time Majesty de 2005, versão acrílica japonesa com Jeanne d'Arc. Agora, outra banda muito desconhecida, mas que eu tive o prazer de conhecer lá nos anos 2000. Adquiri os MP3 na internet e gostei do som deles. Quando eu falo que eu gostei, é porque tá dentro daquele esperado power metal italiano. É uma banda de um álbum só, chamada Unicorn. E o álbum é o The 30th Sign, o 13º signo. Aqui uma capa meio feia. Vocês podem ver aqui, ó, o signo do unicórnio. Acho que eles iam além com essa ideia de unicórnio, mas a banda não seguiu à frente. A Little Piece of Story, então aqui tem uma introdução, não sei se o álbum é todo conceitual, provavelmente Breath of Life, Avilonia é o nome da música, Sail from Avilonia, imagino que seja conceitual, 1 in a Million, Fight for the Winds, aqui ó, talvez o cavalo esteja ganhando suas asas, uma foto bem bagaceira e brega deles aqui, fazendo pose de Cavaleiro Zodíaco. Aqui temos eles com um cenário bagaceiro e brega também. Mas parece que eu tô detonando eles, mas de fato eu gostei muito desse CD. Acho que ele é um CD que traz todas aquelas características do power metal dos anos 2000, principalmente o power metal italiano, mas também não recria a roda, só segue, deixa ela girando. Esse aqui é um álbum japonês também acrílico, então aqui está o acrílico, o encarte regular, o encarte pôster japonês e o Obi-Wan. Nesse álbum, nós temos aqui um bonus track, que é a música 10, que é Eagle Fly Free, que é um cover de Halloween. Mas agora a gente tem que entrar numa questão um pouco polêmica. A música Elysian Fields começa com um dedilhado de violão, mas depois ela vira praticamente a música de Heroes of Sand do Angra, que foi lançada em 2001. Não tem como dizer que não é uma cópia, porque o refrão é muito igual, mas eu também não encontrei nenhuma informação dizendo que eles estão homenageando o Angra com essa música. Diz que a música é do Asha e as letras são do Suki. O Axa é o Alex Chiodini, o vocalista, e o Suki eu não sei quem é. Deve ser algum parceiro aí da banda. Ah, o guitarrista que criou a capa, o Steve Rossi. Muito cara de Photoshop, puta que pariu. Mas, como eu comentei, não tem nada aqui que diz que eles se inspiraram no Angra. Então, é uma cópia descarada, mas a música ainda assim é divertida. Então, com polêmica ou não, Unicorn, o 13º signo, The 30th Sign, primeiro e único álbum dessa banda italiana de power metal, que estou tendo assim a felicidade de ter aqui esse item polêmico na minha coleção, mas que me rendeu também muita diversão nos anos 2000. Álbum de 2005.
Agora, outra banda que eu gosto bastante, uma banda que mistura bastante de folk com power metal, e não é o Elven King, mas é uma banda que eu gosto de comparar com o Elven King, tanto pelas indumentárias quanto pelo estilo, que é a banda Vexillon. Gosto bastante dessa banda, é bem desconhecida. Tenho já 2 álbuns, esse é o 3º álbum que eu estou tendo da banda. O primeiro é impossível de achar, mas esse é o até então último álbum da banda, de 2021, When Good Men Go to War. O som deles, então, como eu falei, é um power metal com muita influência folk. Eles têm uma vibe ali de cantar e se vestir com kilts e roupas também que lembra aquela vibe do Elven King, com suas pinturas faciais, suas roupas de couro. E é um som bem legal. O vocalista me agrada, mas ele tem um timbre que às vezes parece que falha um pouco. Mas dito isso, é uma banda que eu gosto bastante, comecei a gostar bastante. O Num, que é o penúltimo álbum deles, é um álbum conceitual com muitas participações especiais, então me fez gostar bastante. E esse álbum aqui segue então essa temática aqui do celta, do élfico, Sons of Wolf, Prodigal Son, Flaming Bagpipes e por aí vai. Então metal folk aqui com power metal com a banda Vexillon, banda italiana de folk power metal, versão italiana Digipack, aqui com uma dobra só, um painelzinho, mas muito quisto aqui para coleção. E encerrando então as bandas italianas, consegui o EP da banda Wonderland, banda italiana de power metal, e outra banda que eu conheci na leva do Vision Divine e Labyrinth. Isso porque o baixista dessa banda é o Andrea Tower Torresini. Aqui tá o cara que é o baixista do Vision Divine, né? Foi o primeiro baixista, depois ele saiu e depois retornou à banda então. Esse aqui é um EP que tem essa capinha aqui, né, de papelão, não lembro qual é o nome que se dá para ela. São 4 faixas, mas também é daquelas que tem a letra aqui presa no seu suposto digipack, né? É mais ou menos um digipack, mas ela fecha aqui com esse gatilhozinho aqui. Então, Somewhere in My Eyes, de 99, EP da banda Wonderland. Eles lançaram 2 discos bem legais, aqui tem até a propaganda de um deles, mas que são bem difíceis de conseguir também. Consegui então esse EP, mas quem sabe em breve eu mostro mais itens aqui do Wonderland. E musicalmente falando, é a mesma vibe do som do Vision Divine ali, aquele power metal bem característico que a Itália acabou desenvolvendo e inundando o mercado do metal lá no início dos anos 2000. Então, se gosta de Vision Divine, Labyrinth e todas essas bandas italianas, vai gostar também de Wonderland, que tem todas aquelas características do power metal italiano dos anos 2000. E essa capa também eu acho uma ilustração bem interessante. Somewhere in My Eyes, então, versão italiana. E agora, eu não sabia exatamente onde colocar esta banda, ou melhor, este projeto, já que ele é bem internacional. O Alan Land, ele traz um dueto vocal excepcional, que é o Russell Allen do Symphony X e o Jorn Land. Até então era do Masterplan, que canta no Avantasia, tem a banda Jorn, já passou por outras bandas bem boas, como Ark e Malmsteen. Só que eu acabei botando eles no balaio do italiano, porque é um projeto que saiu pela Frontiers, né, que é uma produtora italiana bem característica, mesmo que o principal compositor seja o Magnus Carlsson, que se não me engano é sueco, que atualmente é o guitarrista do Primal Fear e também de outras boas bandas, mas ele foi convidado então para compor o primeiro álbum, o The Battle, e depois acabou voltando em mais 3 álbuns. Esse aqui é o segundo, então, álbum do projeto, de 2007, e conta com o Magnus Carlsson como compositor, guitarrista, tecladista, eu acho que baixista também, o James Salazar nas baterias e os 2 vocalistas, então, citados, Jorn Land e Russell Allen. Uma coisa que eu acho xarope com esse projeto é que os encartes são bagaceiros pra caramba. Aqui a foto aqui dos meliantes. Mas tem um encarte bem bagaceiro, embora as capas sejam do Rodney Matthews, que é um artista que eu gosto bastante. Eu acho que eles não fazem jus com a parte interna, então, desse material. Mas finalmente conseguindo aqui The Revenge, o segundo álbum do projeto, que conta com esses 2 grandes vocalistas, e faltando apenas o último, o 4, que aí já não tem o Magnus Carlsson nas composições, mas sim o Timo Tolkki. E mesmo assim o álbum é bom. Botei aqui no balaio italiano, por ser da Frontiers Records, mas é uma banda super internacional, com 2 vocalistas distintos, um nórdico e outro americano, e o principal compositor e instrumentista, que é sueco. Vamos ver agora os CDs que eu adquiri da localização da Finlândia, então bandas finlandesas. Quando a gente pensa em metal finlandês, a gente já tem, né, uma imagem bem forte ali, com bastante teclado, bem sinfônicas, e eu acho que é isso mesmo que nós vamos ver aqui. Para ser bem sincero, tenho aqui então o 3º álbum do Amorphis, o Elegy, de 96. Essa aqui é uma versão Digipack,
acho que é americana, e esse aqui é um relançamento. O disco original é de 96, mas essa aqui é uma versão que foi remasterizada e foi lançada em 2004, e acaba contando então com alguns bonus tracks, né? O álbum ele tem 11 faixas, e esse aqui tem mais 3 bonus tracks, então aqui com as músicas Better Unborn ao vivo, Against Windows ao vivo e The Castaways ao vivo. Dessas eu acho que apenas The Castaway não é desse álbum aqui, é do segundo, Tales from the Thousand Lakes, mas esse álbum aqui também marca a troca do vocalista e um pouco da mudança da direção musical da banda. Os 2 primeiros álbuns foram gravados com Tommy Koivusari nos vocais e tinha também uma vibe muito mais forte para o death metal, ainda aqui explorando muito o lado progressivo da música. Mas no Elegy, então, entra o vocalista Pasi Koskinen e ele começa a agregar um pouco mais na parte de vocais limpos. Ele segue por mais 3 álbuns, né? Os seguintes que são o Tuonela, de 99, o Universum, de 2001 e o Far From The Sun, de 2003. E então, a partir de Eclipse, tem aquela troca fundamental de vocalistas entre o Tommy Joutsen e a banda alcança novos patamares. Esse álbum aqui, então, ele traz um pouco desse início, né? O embrião desse estilo que a banda faz hoje. Eles ainda tinham um pé bem forte no death metal, mas aqui eles começam a explorar uma linha muito mais do heavy metal progressivo e também das passagens limpas. Então, álbum americano Digipack remasterizado de 2004, Elegy do Amorphis. Vamos seguir agora com um dos nomes, um dos expoentes mais fortes do metal finlandês e uma daquelas bandas que ajudou a popularizar também o death metal, justamente porque eles fizeram uma ótima mescla de death metal melódico, com bastante teclado, bastante velocidade, que é o Children of Bodom. O Alex Laiho, ele é um baita no compositor, não somente no Children of Bodom, mas também no Synergy, onde ele acabou tendo uma parceria muito forte com alguns nomes muito importantes do metal finlandês, mas foi no Children of Bodom onde esse cara brilhou mais. Então, trazendo em ordem cronológica, comprei o EP de 2004, o Thrashed Lost Strogout. Aqui tem 4 músicas: Thrashed Lost Strogout, Knockle Duster, Bed of Nails, She's Beautiful. E tem 2 vídeos aqui, Thrashed Lost Strogout vídeo e Thrashed Lost in the Helsinki video footage of Children of Bodom's Night Out. Eles provavelmente fizeram uma turnê, fizeram um show e depois foram dar uma banda lá pela cidade. E isso é o que vai ter registrado então aqui nesse segundo bônus vídeo. Esse EP então é japonês, lançado pela Spine Farm, Digipack aqui com 3 painéis. Temos mídia, aqui informações da banda e tem aqui um encarte. O encarte japonês, aqui no caso um posterzinho. Não tem muita informação, não tem as letras em inglês das músicas, mas é um EP, né, um material menor. Então está aqui também tem uma foto da banda. Então aqui um material bem interessante aqui, que veio num lote bem legal de Children of Bodom. Esse foi o primeiro, vamos seguir então com os demais. Agora, álbum de 2005, Are You Dead Yet? Álbum que foi lançado após o Hate Crew Death Control e antes do Blood Drunk. Esse aqui é um álbum que eu escutei pouco, para falar a verdade. Dentro das outras capas que eles apresentaram, essa capa aqui nunca me chamou a atenção. E eu admito que nesta época também eu já estava um pouco desapegado do Children of Bodom. Eu gosto muito dos 3 primeiros álbuns. Acho que foi um ótimo início de banda. Something Wild, Hatebreeder e o Fall the Reaper, que pra mim é o favorito. O Hate Crew Death Control eu gosto, mas ali eu já comecei a ficar um pouco saturado. E a partir desse álbum aqui eu acompanhei muito pouco. Essa capa tem aqui um efeito meio de TV antiga. Eu até achava antigamente que era um single, um EP, mas ele é o álbum que eles lançaram então em seguida. Aqui um encarte bem simples, não tem letras. Tem aqui a foto da banda, informações, mas não tem letras. Ele é japonês, ele vem então com o encarte japonês e o Obiwai. É uma versão acrílica então, tem 11 faixas e aqui tem uma das músicas também que ficou super popular do Children of Bodom, que é o cover que eles fizeram de Britney Spears com Oops, I Did It Again. E a versão deles eu acho bem divertida, mas então de 2005, versão japonesa acrílica, o Are You Dead Yet? Agora uma dobradinha, vai ser legal porque nós vamos poder até comparar que são 2 versões do mesmo álbum, que é o Blood Drunk. Eu consegui então essas 2 versões aqui, Digipack dupla, acho que vem com DVD,
e essa aqui que é no Super Gel Case. O Blood Drunk, então, foi o álbum lançado após o Are You Dead Yet, em 2008. Eu acho essa capa bem interessante. Aqui a morte deles, né, numa arte mais realista aqui, com bastante sangue. Vale até dizer que a versão Digipack, esse sangue aqui tá em alto relevo. Deixa eu ver se eu consigo um reflexo aqui. Ó, ela tá em alto relevo, o sangue espirrando, eu achei bem interessante. E vamos por partes. O Super Gel Box, ele é uma versão europeia. E o Digipack Deluxe aqui, ele é japonês. Na versão europeia, então, ele tem 10 faixas. São Hellhounds of My Tray, Blood Drunk, Lobotomy, One Day We Will Cry, Smile Pretty for the Devil, Time My Hope, Done With Everything, Die For Nothing, Banned From Heaven, Roadkill Morning e Ghost Riders in the Sky. O Super Gel Case, então, ela é aquela versão arredondadinha, né, mais resistente com o acrílico normal, mas também mais difícil de achar. Aqui, então, a mídia, o inlay e o encarte. Esse encarte é bem chato de tirar, fica meio preso dos dois lados aqui. Vamos fazer um esforço aqui. Beleza? O encarte, então, ele é sanfonado. Não sou muito fã desse tipo de encarte. E também não tem as letras das músicas. Tem aqui a foto dos músicos, Alex Lyron, o Jaska Provatikainen na bateria, o Jane Warman nos teclados, o Hopi Latvala nas guitarras e o Renka Blacksmith nos baixos. Aqui tem então algumas informações do álbum, não tem as letras. E o encarte, vamos ver agora a versão japonesa, aproveitar que nós temos as duas aqui para comparar. E aqui a versão Digipack, então, limitada. As mídias são diferentes. Vamos abrir aqui para ver as mídias. A versão europeia é um preto bem bonito também, com bem bonito aqui. Olha só que legal. E os japoneses, a mídia do CD ela é prateada. E a mídia do DVD repete a capa e é colorida. Nesta versão, então, o que vai ter? Vai ter as 10 músicas que tem na versão europeia e mais um bônus track aqui, que é o Just Dropped In, To See What Condition My Condition Was In. Então, tem 11 faixas no CD musical e tem um DVD aqui com DVD Blood Drunk 5.1 Surround and Mix. Tem as 9 primeiras músicas do álbum regular, mais o vídeo de Blood Drunk e mais o make-off do vídeo. Esse DVD aqui, eu não entendi se ele é para ser assistido apenas as faixas, né, com uma versão de som diferente. E aqui o encarte, que é igual ao encarte que a gente viu antes, também sem as letras. Exatamente igual, ele só é um material um pouco mais leve, mais fino. Acho que uma gramatura um pouquinho menor. E tem o encarte em japonês aqui. Então, se eu quiser ler as letras, é só eu aprender japonês. E tem o Obi-Wan. Então, duas versões bem legais aqui, muito interessantes, de Blood Drunk do Children of Bodom, álbum de 2008 da banda finlandesa. Eu acho muito legal quando a gente tem a oportunidade de pegar uns lotes assim. O Children of Bodom é uma banda que eu não vinha me interessando tanto nos últimos tempos, mas é uma banda que sempre me agradou bastante. Essa vibe até um pouco mais melódica que o In Flames. Na época, então, ajudou bastante a abrir os meus gostos musicais para escutar esse som que vai um pouco para o mais pesado do Power Metal. É uma pena que a banda acabou, ela tem um legado muito interessante, tem uma discografia muito boa. Gosto muito do início da banda, não conheço tanto da parte final da banda, mas agora vou ter aqui oportunidades para escutar a parte mais no meio. Então, 4 álbuns do Children of Bodom aqui da Finlândia. Agora, mais 3 CDs da mesma banda. E aquela banda lá, que é um dos principais nomes da Finlândia. Banda essa que não exige grandes apresentações, porque é uma banda gigantesca e um dos principais nomes a fortalecer o power metal melódico no mundo. Vamos falar de Stratovarius agora. Os 3 CDs que eu vou mostrar do Stratovarius são japoneses, tá? Só para não ficar me repetindo muito nisso. O primeiro que eu vou mostrar deve ser o melhor álbum deles disparado, que é o Visions, álbum de 97. Esse álbum aqui é de época. Aqui o seu Obi-Wan e seu encarte com o seu encarte japonês. É um álbum muito clássico para os fãs do Power Metal. E aqui a banda se consolidou como um dos principais nomes, né?
Black Diamond, The Kiss of Judas, Forever Free, Before the Winter, Legions, The Ebbs of Your Eyes, Holy Light, Paradise, adoro Paradise, Coming Home e Visions. Aqui tem duas bonus track, que é a demo version de Black Diamond e Uncertainty ao vivo. Então, álbum de 97, aqui o Obi-Wan, vai para dentro do encarte. Primeiro item do Stratovarius, então com a sua formação mais forte. Sem dizer também que eu acho que foi a minha formação favorita da banda. Contou com Timo Tolkki nas guitarras, Timo Kotipelto nos vocais, o Jari Kainulainen nos baixos, Jens Johansson nos teclados e Jorg Michael na bateria. Então, o primeiro álbum aqui do lote que eu peguei de Stratovarius com Visions. Puta álbum de Power Metal. O próximo álbum, então, o álbum da mudança, Tolkki, na sua formação, que é o Polaris de 2009, né? Depois da conturbada briga que aconteceu no Black Album, o Stratovarius de 2005, a banda ficou um tempo parado, e lançou, então, Polaris. Essa aqui é uma versão bem bonita, um digipack aqui que abre horizontalmente. Acho bem legal essas balacas aqui que fazem. Nessa versão aqui também tem um bonus track, então são as 11 faixas regulares do álbum, mais Deep and No, Miku Haita Vinyl Mix. Deep and No é a primeira música do álbum, então aqui uma versão diferente, né, que foi mixada pelo Miku Haita. Bonus track para essa versão japonesa. A capa também, ela é meio, eu não sei se é holográfica, mas ela tem um acabamento metálico. Achei bem bonito. Aqui, então, a mídia. Eu vou abrir vertical só para ficar mais fácil de ver. Aqui a mídia, CD, o inlay aqui. Nessa época eles começaram a trabalhar com esse símbolo aqui, né, que é uma versão do símbolo dele. Eles pararam de usar a flor de lis, começaram a usar essa estrela e começaram a ir para essa vibe aqui mais espacial. Ele tem aqui dois encartes. O primeiro é o encarte do CD, que ele é um pôster, que ele é também sanfonado. Eu acho que a versão brasileira é um livrinho, né? Eu não lembro agora. Mas então aqui também um papel couché aqui bem reflexivo, com um pôster horizontal. Aqui as letras também, bem diferente. Aqui um adesivo, né? Polaris New Studio Album Stratovarius, o grande retorno da poderosa, rápida, técnica e melódica banda, soando como seus clássicos. Edição de spec limitada, apresenta um bonus track e um photobook. Tá, então o segundo encarte é balela aqui. Tem a foto dos integrantes e tem aqui o ensaio de foto deles. É uma legalzice, mas nada assim uau. A formação então nessa época era Timo Kotipelto, Jorg Michael, Lauri Porra, o Matias Kapianen, que entrou no lugar do Timo Tolkki, e o Jens Johansson. Teve apenas a mudança do guitarrista e do baixista, que depois se reencontraram no Symphony, o Timo Tolkki e o Johnny Kaulakundala. E a nível de curiosidade, aqui tá o encarte nacional, ele é bem diferente, né? É um livreto com as fotos dos músicos também diferentes daquela versão lá. Então, quis dar uma olhada, fiquei curioso para ver como é que era aqui a versão nacional. Mas o álbum em questão aqui, o Polaris do Stratovarius de 2009, versão limitada Digipack. Ah, e correção, essa aqui não é a versão japonesa, essa é a versão europeia. A japonesa é bem parecida, mas ela tem um Obi-Wan, ela não tem essa versão do Deep and No, e ela tem uma música chamada Second Side, que ela é a música 4, então ela muda bastante também a ordem das faixas desse álbum. Versão europeia, então. E para encerrar, os 3 CDs adquiridos do Stratovarius. Outra versão também de pack vertical, também com uma capa meio metálica aqui, com um efeitinho mais reflexivo. Dessa vez o álbum de 2011, o Elysium. E eu vou admitir que esse CD aqui eu acho que foi o que eu menos escutei na vida de Stratovarius, mas é uma capa que eu gostei bastante, eu achei bem legal essa garça, que eu lembro que o EP, ou single desse álbum era essa garça aqui no meio de uma poluição. Aqui tem a nave Stratovarius aqui atrás, né? Aqui já esse logo com esse símbolo com a estrela. Não desgostei, por sinal, acho que agora eles estão até fazendo um novo logo. Então, versão japonesa tem as 9 faixas do álbum regular, e tem mais 4 bonus tracks aqui. Tem Castaway, Darkest Hours Demo, Against the Wind ao vivo e Black Diamond ao vivo. Então olha só que legal, tem 2 músicas bem clássicas do Stratovarius ao vivo. O álbum também ele abre verticalmente, mas eu vou botar assim para que vocês possam ver um pouco melhor. Vamos ver aqui atrás. Ó,
Tem o bichinho aqui feito de som de nuvens. Acho que esse aqui também vai ter 2 encartes. Não, tem 3. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Vamos por partes então. Primeiro então o encarte regular. Aqui com as fotos dos músicos e as letras. Deve ser o encarte que saiu nas outras versões também ocidentais. Aqui um adesivo, né? Eu também guardo esses adesivos, que bom que o cara que me vendeu guardou também. Very Special Guest, The Seven Sinners World Tour. Eu imagino que aqui seja propaganda de uma turnê do Seven Sinners Halloween em que o Stratovarius foi convidado. Veio um adesivo com o logo da banda aqui, Stratovarius em azul metálico. O Obi-Wan. Legal que esse Obi-Wan aqui, ele também é para ser colocado aqui na vertical. E aí tem o encarte japonês, com as letras em japonês, acho que das 13 músicas, por sinal. E veio mais esses cardzinhos aqui, olha só. Essa aqui é a capa do single, do EP, com o bichinho todo estatelado. Vem então algumas artes e uma foto aqui do músico com uma frase, com um texto aqui para os fãs. Tipo, eu tô dizendo que Polaris foi o álbum que salvou a banda. O Elysium, ele tá mostrando aos fãs que o Stratovarius voltou ao topo do Power Metal. Mais aqui um monte de texto. Essa imagem bonita. Aí temos aqui não sei se é o símbolo novo deles, né? Mas aquela nave que eles começaram a usar e que aparece em diversas capas. Uma mensagem, então, do Jorg Michael. Com Polaris tivemos que encontrar nós mesmos nesse novo line-up. Vamos ver os outros cardzinhos. É um para cada cara da banda. Aí tem aqui um homem sendo abduzido pela nave Stratovarius, com textos do Ins Johansson. Aqui, Mãe Terra saindo aqui, ou um vulcão e uma entidade aqui representando a lava. Achei bonita essa capa, acho que eles poderiam utilizar em algum álbum. Aqui um texto do Matthias, o Kupiainen. Esses poucos anos com a banda tem sido uma viagem divertida. Eu nunca imaginei que essas caras fossem ótimos esportistas. Não entendi o contexto disso. E aqui a capa do álbum, o Elysium, com a mensagem do Lauri Porra. Obrigado por adquirir Elysium e dar suporte ao Stratovarius. E mais um monte de texto. Então, bem legal, uma mensagem aqui de cada um dos músicos para os fãs. Achei esse material bem interessante. Ele poderia vir preso no encarte, né, um encarte à parte. Mas não vamos tirar o mérito desse material bem bacana que eles fizeram aqui para os fãs. Vamos guardar todas essas coisas aqui novamente. Então, de 2011, Elysium do Stratovarius aqui nesta edição limitada aqui de pack bem interessante. Agora, um item mais inusitado. Não teve grande repercussão aqui no Brasil, mas o YouTube ajudou a fazer esse nome ser conhecido. Comprei o primeiro álbum do Ari Koivunen. Esse álbum foi lançado em 2007 e vamos explicar quem é esse rapazinho aqui. Se não me engano, ele tinha 16 a 17 anos quando gravou o primeiro álbum. O Ari Koivunen, ele foi o vencedor do Finland's Idol, que é o American Idol só que da Finlândia. Ele participou em 2007, não sei que edição estava acontecendo em 2007, mas ele foi o vencedor cantando músicas dentro ali do nosso querido rock e metal. Ele apresentou Iron Maiden, Scorpions, Metallica, Sonata Ártica, Stratovarius, e por agradar bastante os telespectadores e os jurados, então ele foi até a final e venceu. Eu não acho ele um cara muito carismático e tampouco eu não acho ele um grandíssimo vocalista. Dentro do que ele se prontificou a cantar, eu acho que ele fez um bom trabalho, sim. Esse aqui, então, foi o primeiro álbum que ele gravou como vencedor, né? Quem vence ganha um contrato com uma gravadora. No caso, uma gravadora finlandesa. E esse álbum aqui tá recheado de passagens e participações de alguns músicos bem grandes lá na Finlândia. Eu vou trazer alguns nomes, então, para vocês verem a magnitude que foi a gravação desse álbum. São músicos bem grandes para lá. Quem gosta de power metal, metal sinfônico, vai reconhecer alguns nomes. Então, que participaram na parte de gravação, com back vocals, guitarras, baixos, teclados. Uma rápida passagem para alguns nomes como o Pasi Rantanen, que é o vocalista do Thunderstone, e também do Raskasta Jula. Raskasta Jula, só para explicar, é um projeto que acontece lá na Finlândia em que eles juntam vários músicos finlandeses para fazer shows de Natal. Raskasta Jula significa Heavy Christmas em finlandês. E teve, como eu falei, a passagem de nomes bem conhecidos do metal finlandês.
Na guitarra passou o Pekka Heino, que é o guitarrista do Brother Firetrip. Teve também o Kimmo Boon, que é o vocalista do Die Crest e também o vocalista do Raskasta Jula. O tecladista, o Johnny Jarman, que foi tecladista da banda solo do Kotipeuto, tem a banda dele, Jarman, e também foi o tecladista do Children of Bodom. Esse cara é um baita tecladista, por sinal. O Nino Lauren, que é o guitarrista do Heavy Saurus, uma banda bem divertida aí para as crianças e para os adultos. E também é o guitarrista do Thunderstone. O Thomas Ainola, que também foi guitarrista do Kotipeuto e é guitarrista do Rakasta Jula. O baterista, o Mirka Rantanen, foi baterista do Kotipeuto, tem um projeto de hard rock power metal chamado Circles of Rock. Também é baterista do Rakasta Jula. Já passou pelo Heavy Saurus, pelo Thunderstone, pela banda do Arnen e pela banda do Timo Tolkki, o projeto solo dele, lá o Sana Warrior of Light. E um outro nome ali que eu achei interessante trazer é o Mikko Salovara, guitarrista que também é vocalista e guitarrista da banda Kiwas e também guitarrista da banda Metal de Facto, uma banda bem legal ali com temáticas históricas. Esses foram desenvolvidos tocando instrumentos. Agora, para ter uma ideia, a galera que compondo músicas, Toni Kakko, que além de ser vocalista e principal compositor e também foi tecladista do Sonata Ártica, também participa do Raskasta Jula. O Thomas Heikkinen, que é guitarrista da banda Leverage, não conheço essa banda. Jenny Jutseniemi, baixista e vocalista da banda Red Wolf e banda Stone, que eu também não conheço esta banda. O Timo Tolkki, do Stratovarius, da banda solo Timo Tolkki, do Allen Land, Chaos Magic, Revolution Renaissance, Ring of Fire, Stratovarius, Sinfonia, grande nome do metal sinfônico. O Marco Hietala, que ficou super famoso nos baixos e nos vocais do Nightwish, tem a banda dele Tarot, também canta no Raskasta Jula e fez 2 participações no Northern Kings, né, nos 2 álbuns, e também foi baixista e vocalista da banda Synergy. Gosto muito da voz do Marco Hietala. O Jarkko Ahola, que tem a banda dele Ahola, é bem engraçado, né, tem o Lauri Porre e agora o Ahola. Ele também é um dos 4 vocalistas do Northern Kings. Também canta no Raskasta Jula. Ele é vocalista da banda Terabestone. O Pesi Levanto. O Tracy Lip. Quem é esse cara? Ele é o vocalista da banda Lorde, aquela banda que se transveste de monstros lá e faz um som que tem uma ótima mistura de heavy metal e hard rock. E ele também já participou do Raskasta Jula. Olha só que legal os nomes que eles juntaram em volta desse piá para compor esse álbum aqui. No caso, essa aqui é a versão japonesa. Ele tem as 11 músicas que saíram no álbum regular. Ele tem 2 conjuntos de bônus. O bônus 1 tem 3 músicas. O Retkilio, Piano Man e On the Top of the World, uma versão de rádio. E ele tem o bônus que saiu só pro Japão, que é Don't Try to Break Me ao vivo e Angels Are Calling ao vivo. As versões europeias, se não me engano, saiu uma versão dupla com DVD. Na japonesa não veio com DVD. Mas é um projeto bem inusitado, bem interessante aqui. Nessa versão ainda tem o Obi-Wan e o encarte japonês, aqui o encarte da versão. O Ari Koivunen, ele chegou a gravar 2 álbuns sobre esse projeto solo dele, que foi este álbum, o Fall for the Fire, de 2007, e o Becoming, de 2008. Então ele foi ali emendando os álbuns, mas em 2009 ele largou essa vida de artista solo e entrou na banda Amoral, que tem os seus momentos, mas também nunca chamou grande atenção para mim. Hoje ele canta no Raskasta Jula e tem um projeto chamado Powerless Trio, que eu também não tive nenhum contato ainda. Então, versão japonesa do primeiro álbum do Ari Koivunen, o Fall for the Fire de 2007, entrando aqui na coleção. Um item bem curioso, como eu acabei de citar para vocês. E se Timo Tolkki participou compondo e gravando alguma coisa no álbum do Ari, agora um item mais polêmico é o Trinity, do Revolution Renaissance, terceiro e último álbum da banda que o Timo Tolkki fundou quando saiu do Stratovarius. Eu particularmente gosto muito do primeiro, New Era, era para ser um álbum do Stratovarius, até rolou umas demos com o Kotipeuto cantando as músicas. O primeiro álbum eu achei muito interessante porque saiu com 3 vocalistas diferentes, acho que eles não sabiam para onde levar a banda. Timo Tolkki chamou Michael Kiske, Tobias Sammet e o Pasi Rantanen para cantar, então as músicas foram divididas entre esses 3 vocalistas. E completou a banda o Pasi Heikkila nos baixos, o Jonas Puolaka nos teclados, o Pasi Heikkila nos baixos, que toca no Heavy Saurus, também tocou ali no Ari Koivunen. Chamou o Jonas Pukala
para tocar teclados. Ele deve ser um tecladista de estúdio, porque ele só tocou nesse CD. O Mirka Rantanen na bateria, então aquele baterista super conhecido e consagrado lá na Finlândia, e gravou o New Era, que é um álbum bem interessante, como eu falei. Eu acho que eles não sabiam o que a banda ia ser, porque no segundo álbum teve uma mudança drástica ali na formação da banda, entrando na formação dois brasileiros, o Bruno Agra na bateria, que gravou os dois primeiros álbuns do Aquaria, e o Gus Monsato nos vocais, um vocalista que eu gosto pra caramba. Hoje ele tá no Human Fortress, mas eu tinha passado por Adagio, por Code of Silence, Takara e o Symbolica. E completava a formação o Justin Biggs, baixista do Sorcerer, e o tecladista Mike Calliori, americano, que não participou de bandas muito conhecidas até o momento. O segundo álbum, o Age of Aquarius de 2009, deu uma mexida ali um pouco até na sonoridade da banda, mas na minha opinião deu uma melhorada nesse álbum aqui. Saiu o canadense e o americano, e ficou na banda então o Timo Tolkki nas guitarras, o Gus Monsato nos vocais e o Bruno Agra nas baterias, e no baixo entrou o Magnus Rosen, que é um baixista muito consagrado, participou do Hammerfall e diversas outras bandas e projetos. E nos teclados o Bob Cationes, ó, o Bob de novo aí, que é tecladista do Firewind e guitarrista numa pá de bandas e projetos. E eis que eles gravaram então o Trinity com esta formação. Rolou algumas polêmicas de que o Timo Tolkki ele não compôs e gravou, que foi o Bob Cationes que gravou as guitarras em estúdio. Mas aqui ainda tem umas faixas endereçadas ao Timo Tolkki como letricista e compositor, então se alguém souber alguma coisa me explica, que eu nunca fui atrás dessa história. Esse álbum aqui segue um power metal sinfônico, ele tem uma vibe bem do Stratovarius, só que com uma pegada mais potente, até porque o Gus Monsato ele tem um estilo vocal diferente e, na minha opinião, superior ao Timo Kotipelto. É uma pena que o Gus Monsato não conseguiu grande projeção até hoje. Ele participou de bandas bem legais, mas nunca uma banda gigantesca. Mas então completa a discografia de 3 álbuns do Revolution Renaissance com Trinity. Essa aqui é uma versão acrílica alemã, então entrando para a coleção Trinity do Revolution Renaissance, fechando agora então os álbuns de bandas finlandesas. Agora, Argentina, estamos na América do Sul. Gosto muito de bandas argentinas, principalmente aquelas que cantam em espanhol. E tenho aqui 2 álbuns que faltavam para fechar a discografia de álbuns de estúdio de um dos meus vocalistas favoritos. Estamos falando de Adrian Barilari, vocalista do Rata Blanca e que tem uma carreira solo chamada Barilari, onde ele aborda bastante do hard rock, às vezes até não tão heavy quanto o Rata Blanca, às vezes até bem parecido, mas consegui então os 2 álbuns que me faltavam, que são respectivamente o segundo e o terceiro álbum da discografia solo dele. A primeira, de 2007, Canciones Doradas. Essa aqui então, uma versão digipack, bem simples, não tem letras aqui, não tem encarte, mas é um álbum de praticamente covers aqui. Canções Douradas então vão ter 10 faixas, todas elas músicas conhecidas do rock, do hard rock, só que todas elas regravadas em espanhol. Então temos aqui Todavía no encontré lo que estoy buscando, que é I Still Haven't Found What I'm Looking For, do U2. Como Yo Nadie Te Ha Amado, This Ain't Love Song, do Bon Jovi. Amor de Mi Vida, que é Love of My Life, do Queen. Para Estar Contigo, To Be With You, do Mr. Big. Ni Um Segundo Quero Perder, I Don't Want To Miss a Thing, que embora tenha sido eternizado pela voz, né, e pelos instrumentos do Aerosmith, não foi eles que compuseram. Aqui veio como Warren, porque a compositora original da música é Diane Warren. Por sinal, pelo que eu conheço a história, essa música foi oferecida primeiro para Celine Dion, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que teria soado na voz dela essa música. Segue então com Angel, aqui cantada em inglês. Essa música Angel aqui eu não sei se não é aquela música do Robin Williams. A 7 então segue Quase Es La Vida, That's Life, aqui como uma música de Gordon e Thompson. Outra coisa aqui também, essa música foi composta e ficou bem famosa na voz do Frank Sinatra, mas essa versão aqui eu acho que é mais voltada para a versão do David Lee Roth. Chuto isso porque aqui como os compositores vieram Gordon e Thompson, então os compositores da música That's Life. Aí a música 8, Pasión Prohibida, que foram gravadas por Barilari e o Hugo Bistolfi. O Hugo já foi parceiro do Barilari no Rata Blanca, como tecladista até 2009, 2010, e também foi tecladista da banda Alianza, outra banda que o Barilari teve.
Então, imagino que Passeando Proibido eles devem ter composto ou pro Alianza ou para algum projeto solo deles. Segue com Fragilidade, que é a música Fragile, composta por um Sanner, mas que é uma música que foi cantada pelo Sting. Provavelmente o Sanner ele compôs e o Sting gravou, não sei se não deu por isso na carreira solo. E a última faixa aqui é Todo lo que hago, lo hago por ti, que é a versão em espanhol então da música Do It For You, que foi gravada pelo Bryan Adams e virou trilha sonora do filme dos anos 90 do Robin Hood. Então, um CD bem interessante aqui, homenageando grandes músicas do rock e até do pop, mais antigas, dos anos 90, 2000, pela voz aqui do Adrian Barilari, um item muito bacana aqui para a coleção entrando então. Canções Douradas de 2007, versão argentina, Digipack. E o álbum que saiu posterior ao Canções Douradas, que é o Abuso de Poder de 2009. Olha que interessante, eu não sabia que Canções Douradas existia, então para mim, até pouco tempo, esse aqui foi o segundo álbum solo do Barilari. Eu conheci ele lá por 2009, porque o Barilari, quando lançou, inicialmente ele lançou gratuito na internet. Então era possível baixar as músicas em MP3, baixar a capa do disco e ter na sua coleção lá no computador. Foi um disco bem difícil de achar, volta e meia eu procurava ele e não tinha muita facilidade de encontrar ele. Consegui então essa versão argentina aqui de Digipack também, com 3 painéis. Temos aqui mídia e o encarte. O encarte está aqui no lado. Fico muito feliz de ter esse item em mãos aqui. Ele não segue à risca o som que ele fez no primeiro álbum, auto-intitulado Barilari, até porque os músicos envolvidos são completamente diferentes. No primeiro álbum solo, o Barilari ele se juntou com uma galera de fora, e tem participação de uma galera finlandesa, pra falar a verdade, uma galera do Nightwish. O Empo, o Sami, o Juka e o Jim Johansson do Stratovarius. O som, então, vai muito mais para uma linha sinfônica, bastante tecladeira, e nesse álbum aqui, ele já dá um passo atrás. Eu considero um álbum muito mais heavy metal, mais pesado, e todo o front, né, todo o line-up desse álbum aqui é argentino. A formação, então, é o Adrian Barilari nas vozes, o Peter Barré nos baixos, o Nicolas Polo na bateria e o Julian Barré, o irmão do Peter, nas guitarras. Tem ainda a participação do Guilherme Del Medio nos teclados, Jacinto Coral no cello e Rodrigo Gudina na guitarra acústica. É um som bem heavy metal, assim, mais pesado mesmo, e todo cantado em espanhol. Não é que nem o primeiro, que tem algumas faixas em espanhol, outras faixas em inglês. E entrando então aqui para a coleção de 2009, versão Digipack argentina, Barilari com Abuso de Poder. Completando então a minha discografia de álbuns de estúdio do Barilari. E quem não conheça, por favor, vá conhecer Rata Blanca e Adrian Barilari, que é uma puta de uma voz latina e um vocalista que não deixa nada a desejar para os outros caras que a gente tem lá na gringa. Agora mais uma nacionalidade um tanto quanto diferente para bandas de metal. Eu conheço poucas bandas que vêm do Canadá, principalmente de power metal. Claro que eu conheço bastante bandas do Canadá, né? O próprio Nickelback, que é uma puta banda conhecida do Canadá, o Cataclysm também, X-Dio e por aí vai, mas dentro do Power Metal não é tão comum. E eu devo admitir que essa banda que eu vou mostrar pra vocês, e infelizmente eu só tenho essa aqui do Canadá para apresentar pra vocês hoje, e pra minha surpresa, esta banda, eu sempre achei que ela fosse francesa. Embora o Canadá seja 50% francês, né, tanto em língua, culturalmente falando, eu achava que essa banda era da Europa, era francesa, mas ela é canadense, então, provavelmente daquele lado mais francês do Canadá, que é a banda Forgotten Tales, banda que eu conheci pelo segundo álbum de 2004, All the Sinners. Eles tiveram esse álbum lançado no Brasil pela Hellion, mas esse aqui é o primeiro álbum de estúdio da banda, The Promise, de 2001. Esse álbum tem uma capa extremamente feia, faz sentido pra vocês? Um cavaleiro medieval andando com um dinossaurinho de 2 cabeças numa coleira? Cara, capa estranha, bizarra, eu não sei em que eles se inspiraram para gerar esta capa, mas consegui então esta versão. Pelo visto aqui tem um conceito por trás do álbum, The Short Story. Aqui tem uma introdução da banda, então tem uma história curta aqui apresentando a banda. Em algum momento eu vou ler. Temos as letras, temos aqui os integrantes, mais integrantes, a vocalista, né, a Sonia Pinot, nome francês,
foto aqui da banda. E esse álbum aqui ele é japonês, então ele vai ter também o seu encarte pôster japonês aqui. Com as letras. E o seu OBY também aqui. Mídia. Aqui tem um dragão que eles usaram como símbolo. As capas dessa banda, pra ser sincero, são todas bem tosquinhas. A menos pior é a do segundo álbum que saiu aqui no Brasil. Mas a banda desde 2010, então, não lançou mais nada. Provavelmente não tá mais nativa também. Mas a banda não é ruim, pra falar a verdade, é uma banda bem bacana até. Faz um power metal meio genérico, mas ainda assim com alguma identidade. A vocalista, a Sônia, tinha uma voz bem bacana. E eu lembro que na época, lá em seus 2004, 2005, eu vi o clipe de uma música, acho que é a própria Aldecina, do segundo álbum, que me chamou bastante atenção da banda. Aí, falando um pouco desse álbum aqui, então, eu já comentei ele de 2001, e ele é dividido aqui, as músicas, em dois conjuntos. Uma aqui com 6 faixas, que é Into the World of Truth, Cold Heart, Far Away, Gates Beyond Reality e Sanctuary. E depois a gente tem uma historinha fechada aqui, que é o Tale of Neris, que é a segunda parte do álbum, que agrupa 4 faixas, que é a parte 1, She's Falling, parte 2, Deadly Grasp, parte 3, Endless Dream e parte 4, The Promise. Então não sei se essa Neris vai ser essa personagem aqui, né, uma coisa meio videogame, bem japonês, né. Se for baseado em videogame japonês, um guerreiro que tem um dinossaurinho, eu até entendo. Fora isso, não faz sentido pra mim. Mas então uma banda do Canadá, um estilo mais diferente, né, do que os metal extremo costumam vir de lá, power metal, pseudo-épico, com The Promise de 2001, da banda Forgotten Tales. Agora nós vamos para a Escócia. Não tenho muitos CDs dessa banda, para falar a verdade. Eu nem sei se eu tenho muita coisa da Escócia. É um país que não me traz grandes bandas à mente. Se tratando de metal escocês, eu acho que 2 bandas atualmente têm um grande destaque nesse país, que é a banda Glory Hammer e a banda que, entre aspas, deu origem ao Glory Hammer, que é o Halestorm. Então comprei aqui, adquiri os 2 primeiros álbuns do Halestorm, que foi aquela banda que ressuscitou os piratas no metal. Running Wild já vinha com isso, tinha algumas outras bandas que trabalhavam um pouquinho, mas o Halestorm veio assim com garra, com força, e de fato trouxe uma nova onda de metal pirata para não somente para o power metal, né? Em 2008, então, eles lançaram o seu primeiro álbum, o Captain Morgan's Revenge, e o álbum que eu conheci a banda, eu achei muito legal porque eles tinham uma vibe, eles fugiam um pouco do power metal saltitante. Lá por 2008, o power metal super melódico, ele estava muito em alta, então era muito interessante e curioso ver outros tipos de influências dentro do power metal. Eu gostei muito do Halestorm, que tinha naquela época uma vibe meio Gravedigger, mas ao mesmo tempo mais melódico, com mais teclados. Nesse primeiro álbum aqui de 2008, eles ainda tinham uma seriedade nas suas letras. Claro que não diretamente, né, porque a gente sempre vai encontrar alguma coisa meio piadinha vindo deles, mas eles ainda tentavam fazer uma coisa um pouco mais séria e lúdica. E 2 das melhores músicas da banda, na minha opinião, são desse álbum, e são as músicas de abertura desse álbum, Over the Seas e Captain Morgan's Revenge. Esse álbum aqui, ele é acrílico japonês e ele tem 11 faixas, as 10 faixas regulares do álbum e mais uma 11ª aqui, que é um bônus track pro Japão, chamado Heavy Metal Pirates. E já no ano seguinte, eles lançaram Black Sails at Midnight, segundo álbum da banda, que seguiu essa vibe ainda épica, né? Um power metal bem épico, bastante coros, um teclado bem presente, até porque o dono da banda e vocalista, o Christopher Bowes, ele é o tecladista, então ele vai compor coisas que ele também queira tocar. E esse álbum aqui, ele é uma versão alemã, no caso, esse segundo aqui é uma versão acrílica alemã, que vem com o disco, com 10 faixas, e vem um bônus DVD, no caso CD e DVD. E nesse DVD nós vamos ter aqui Live at Wacken Open Air de 2008. O que é bem interessante porque eles têm 8 músicas aqui gravadas e todas elas são do primeiro álbum, que eles ainda não tinham lançado o segundo. Deixa eu ver se não tem nenhuma música desse álbum que eles tocaram antes de ser lançado. O DVD então conta com a intro, Over the Seas, The Hunt Master, que é a 3ª música deste álbum, Death Before the Mast, que é deste álbum,
Nancy the Tavern Wench, que é deste álbum. Sail and Conquer, que é deste álbum. Set Sail and Conquer. Wenches and Mad, que é deste álbum. E Captain Morgan's Revenge, que é desse álbum. Sim, o DVD que tem nesse álbum aqui só tem músicas do primeiro álbum. Então, algo bem de início de carreira. A banda já cresceu bastante, né? E curiosidade ou não, esses dois álbuns aqui eu acho que foram os únicos dois álbuns que eu escutei inteiro, do início ao fim. E são os únicos dois álbuns que tem esse primeiro logo, que já no terceiro, Back Through Time, eles já mudaram pro logo que eles usam até hoje. Um pouco mais desenhado, um pouco mais pontudo. Ai, que delícia! Mas curiosidades à parte, esses dois primeiros álbuns até então foram os que mais me agradaram, embora muitas músicas perdidas de outros álbuns também me agradem. Ele já tem 9 álbuns lançados, desses 9, 2 são ao vivo, então 7 álbuns de estúdio. Seguem ativos até hoje, o último álbum é datado de 2022, mas estou muito feliz que eu consegui os dois primeiros álbuns, o início da banda. Então, Hailstorm, Captain Morgan's Revenge de 2008 e Hailstorm, Black Sails at Midnight de 2009 aqui, ambos de uma banda escocesa. E agora, mais uma localidade solitária, digo isso porque é a única banda e o único álbum desse país. O país agora é a Holanda, vamos para a Holanda, e quando falamos em banda holandesa, qual que é uma das principais bandas que vem à nossa mente? Provavelmente vocês pensaram nessa banda e provavelmente vocês pensaram certo, que é Within Temptation. Banda de metal sinfônico, né? Antigamente nós dizíamos que era Gothic Metal, o que não tem nada a ver, porque eles faziam um som extremamente mãe terra, ecologia, natureza, e isso não tem nada a ver com gótico, né? Tem a ver com vida. Então faz muito sentido. Depois, e essa também é uma das bandas que mais se transformou ao longo, né, da sua jornada. Começou com um som, como eu falei, mais aquela linha mãe terra, até com uma pegada mais sinfônica, num momento mais power, num momento mais moderno, num momento mais pop, num momento mais comercial. E hoje eles têm um som bem característico, uma identidade muito própria deles. É uma banda que eu gosto bastante, conforme mais passa o tempo, mais eu gosto da banda, justamente por eles terem esse carão aí de ir se moldando conforme a vontade deles. E trazer também uma influência bem pop e eletrônica para o som deles. Esse aqui é o quarto álbum de estúdio da banda, The Heart of Everything, de 2007. E aqui eles já começaram a sair um pouco daquele negócio da natureza, que começou no Enter e no Mother Earth. O Silent Force foi uma vibe mais sinfônica, mais alegrezinha, né? Embora eles tratavam bastante ali a dicotomia do bem e do mal. Esse álbum aqui segue um pouco liricamente essa vibe, mas tem um som aqui que aborda bastante elementos do heavy metal, mas ainda assim trazendo algumas influências mais deles, né? Já que tem algumas versões acústicas aqui, de algumas músicas acústicas nesse álbum. Essa aqui é uma versão limitada japonesa, ela foi lançada em 2008, o álbum é de 2007, a versão japonesa saiu um ano depois. E essa versão aqui, ela conta com uma sleeve aqui com a capa. Aqui atrás as músicas, né? É igual a versão aqui do CD. Só que essa é uma versão dupla. Então nós vamos ter o disco com as músicas aqui no CD e temos um bonus track, um DVD. Neste DVD, então, nós teremos um ao vivo, Live at the Shibuya X, em Tóquio, Japão, em 2007. Então, na turnê de lançamento do álbum, eles gravaram aqui e tem um show com 9 músicas. Our Solomon Hour, The Howling, Frozen, Stand My Ground, The Cross, The Heart of Everything, Mother Earth, The Silver of Fools e Ice Queen. Ou seja, esse é o quarto álbum, então vai ter músicas dos 4 álbuns que a banda tinha lançado até o momento. Tem também music videos, então tem alguns clipes aqui como bônus também. Vai ter The Howling, Game Trailer, não sei o que é isso, Game Trailer, fizeram um trailer com um jogo. What Have You Done, apresentando Keith Caputo. Frozen, The Howling, What Have You Done, apresentando Keith Caputo, só que a versão americana. Então, diversas músicas desse álbum aqui, versão clipe, mais um bônus aqui bacana para esse álbum. Então, quarto álbum da banda, de 2007/2008, versão acrílica japonesa dupla, CD e DVD do Within Temptation, o The Heart of Everything, edição especial. E agora vamos para o Japão, isso aí, bandas nipônicas. Tenho 2 CDs aqui de 2 bandas, então, do Japão. Não é muitas bandas, não é muita coisa, né? Japão tem algumas bandas bem legais, mas eu também não conheço tantas. Vamos começar aqui em ordem alfabética, por uma banda de symphonic metal, metal sinfônico japonesa. Comprei meio no impulso, gostei muito da capa,
O nome da banda me chamou a atenção, consegui um preço bem legal. A banda é Dragonlance. Esse aqui é um EP que a banda lançou em 2011, chamado Chapter of Skyland. Então aqui tá. Ele tá lacrado ainda, como vocês podem ver. Gostei muito da capa. A capa aqui tem um guerreiro em cima de um Pegasus lutando com um dragão, com uma vibe meio anime. O próprio estilo aqui me lembrou bastante um artista de anime, mangá, que é o Genzo Man. Eu gosto bastante das artes dele. Não sou tão aficionado pelo estilo do mangá, já fui. Mas o estilo dele me agrada bastante também, porque ele consegue empregar um pouco assim, não do realismo, né, mas aquele estilo mais acadêmico junto com o mangá. Fica bem legal o estilo dele, e essa capa aqui me lembrou bastante o estilo desse artista então, Genzo Man. E como eu comentei, eu me interessei bastante. O título da banda, né, o Dragonlance, é o nome de um cenário bem heróico de RPG, onde os paladinos e cavaleiros montam em dragões para enfrentar o mal. Tem todo esse negócio do heroísmo aí, capa e espada, me agrada bastante. Então já foi um ótimo chamariz para conhecer a banda. Botei no YouTube, gostei, então comprei. Como eu comentei, isso aqui é um EP, ele é um disco mais curto, ele tem 5 faixas, e eu imagino que o Chapter of Skyland seja uma história meio fechada, meio conceitual, porque as faixas são nessa ordem aqui, respectivamente. A faixa 1, Prologue, Sword and Magic. Faixa 2, Chapter of Skyland. Faixa 3, The Sands of Oblivion. Faixa 4, Definitions of Honor. E faixa 5, Epílogo, The Sword of Truth. Então tem essa vibe aqui toda cavaleiros, capa e espada, bastante épico, sinfônico. E pelo nome das faixas, né, e a disposição delas, parece ser uma historinha ali meio fechadinha. Me chamou a atenção. O EP é de 2011, mas a banda só foi lançar o primeiro álbum mesmo de estúdio completo em 2013, The Holy Lance of Dragon Age. Em 2016 lançaram Shadow of the Other Titans e em 2022 Chaos and Law. A banda ela não é tão nova, ela se formou em 2000, mas os lançamentos delas foram bem posteriores então a esta formação. Então uma banda que eu não conheço muito, mas gostei do pouco que eu ouvi, Dragonlance, com seu EP de 2011, Chapter of Skyland, versão japonesa acrílica. E a outra banda, também japonesa, é uma banda meio heavy, prog. Admito, também não conheço muito, mas essa banda já está aí há bastante tempo na ativa e não é tão difícil já ter visto os capas da banda. Eu, para se ter uma ideia, eu achei que a banda tinha apenas 2 álbuns, este que eu comprei, o Valhalla, de 97, e o Ion, de 2002. Por sinal, o Ion eu tenho. Mas dei uma pesquisada aqui depois que eu comprei este álbum, vi que a banda está nativa desde o início dos anos 90 e já tem 4 álbuns lançados e uma compilação. Como eu comentei, esse aqui é o segundo álbum de estúdio da banda, de 97. Foi esse aqui o primeiro álbum da banda que eu vi. Tentei comprar em muito tempo atrás, não consegui. Posteriormente comprei o Ion, que é o terceiro álbum de 2002, e agora estou tendo a oportunidade de ter o Valhalla, segundo álbum de estúdio do Fatima Hill. Os álbuns deles costumam ser meio curtos, tem 8 faixas neste álbum aqui, e uma coisa que eu achei interessante é que o encarte ele não é naquele papel couché mais brilhoso, na verdade isso aqui é um papel mais cartonado, bem áspero, então é bem diferente, a qualidade da impressão é muito boa, bem bonita também. O encarte ele não tem nada demais, né, ele, aqui dentro, ele poderia ser colorido, já que as capas são coloridas, mas ele é preto e branco. Então aqui foto da vocalista Yuko, o guitarrista aí que toca mandolim, o Anjoe Yamashiro, o baixista Yamato Asano, o tecladista Takamichi Koeda, tecladista do Gravedigger, e não sei quem é que toca as baterias aqui para a banda, mas a banda aqui nessa época tinha esses 4 integrantes. É um som bem interessante, não é assim um primor do metal, mas é uma banda que eu lembro que eu conheci e na curiosidade me interessou, e agora então estou tendo a oportunidade de ter o segundo álbum deles na minha coleção. Essa versão aqui, vale dizer, ele foi remasterizado digitalmente. O álbum originalmente foi lançado em 97, mas essa aqui é uma versão de 2000, então, como eu comentei, ele foi remasterizado. E essa música final, Ion, ela é uma música adicional que não tem na versão de 97. Então, versão acrílica japonesa, Fatima Hill com Valhalla. É isso então, pessoal. Encerramos aqui a nossa série do Pacotão, com as 3 partes em que eu apresentei itens recebidos nesse grande lote, muita banda de rock e metal. Eu espero que vocês tenham conhecido ou reencontrado bandas aí para voltar a escutar.
E se eu falei alguma gafe, por favor me corrija aqui embaixo no espaço. Gosto muito dos comentários de vocês, respondo sempre que possível e aproveito o tempo também para convidar vocês a conhecer o Instagram do Eibardo, onde eu posto itens da minha coleção que eu estou ouvindo, convidar vocês a escutar as playlists do canal que eu crio no Spotify com artistas e bandas que são citados nos nossos vídeos, assim como todos os outros vídeos do Caixa Forte. Aqui embaixo vai ter um link para uma playlist no Spotify com músicas de todos os álbuns apresentados neste vídeo aqui. Um ótimo lugar para vocês conhecerem, então, essas bandas com algumas músicas selecionadas por mim. E se vocês gostarem desse vídeo, quero convidar vocês a assistir outros vídeos do Caixa Forte do Eibardo, onde eu também vou apresentando itens recebidos da minha coleção. E se vocês gostaram desse vídeo como um todo, quero convidar vocês a conhecer outros vídeos no canal, onde eu falo de outros aspectos do colecionismo, falando bastante sobre capas, encartes, logos, bandas, listas, tags e muito mais. Se vocês gostaram desse vídeo e conhecem alguém que vai se interessar, compartilhe o link, deem um like aqui embaixo para ajudar o canal e desde já um forte abraço do Eibardo. The bar collects what time can't bring.